Obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome por tudo que foi feito antes de nós. E que por conta do que foi feito, fomos alcançados. Por tudo que está em curso. E te louvamos por tudo que ainda será. Por tudo que ainda virá. Por tudo que ainda... Te louvamos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um sorriso de gente próspera, milionária, suprida, abençoada, feliz para a pessoa que está do seu lado. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Quantos creem que Deus é bom? Deus é bom. Que bom, gente, que a gente está junto hoje nessa festa para celebrar o Senhor, agradecer ao Senhor e trazer à nossa memória tudo que foi feito pelo casal Bud e Jen, e que nos alcançou, e somos gratos por tudo que fizeram mesmo no começo. Não foi algo simples, não foi algo fácil, mas hoje somos fruto de obediência. Somos apenas uma pequena parte de tudo aquilo que foi construído, está sendo construído. Grandes coisas virão. Amém. E é bom que a gente expresse mesmo essa gratidão que a gente tem. Eu quero ler com vocês alguns textos e vamos falar exatamente sobre o tema desse evento. Obediência, diga obediência. Aleluia. Então, lá em Gálatas, no capítulo 2, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, é um livro muito conhecido e esse capítulo é bem conhecido. Eu sei que você já leu algumas vezes. A gente só quer lembrar você de algumas coisas e permitir ou contar com a ajuda do Espírito Santo para fazer depósitos nos nossos corações. Amém? Gálatas, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência, diga obediência. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Amém. Aleluia. Sabe, Paulo vai a Jerusalém e ele vai compartilhar do que Deus está fazendo na vida dele, de como tem sido o ministério dele, do que tem acontecido, e ele faz isso debaixo de uma revelação. Ele foi obediente a uma revelação. E olha que coisa interessante, esse lugar de obediência, que é um lugar de segurança, diga, o lugar de obediência é um lugar de segurança. Sabe, quando nós obedecemos, e obediência é 100%. 99% de obediência é desobediência. Ou você obedece totalmente, ou você está em desobediência. Então Paulo, ele obedeceu a uma revelação. Ele fez o que fez, foi na hora certa, para o lugar certo, fazer as coisas certas, falar as coisas certas em obediência. E sabe quando a gente age em obediência? Olha o que diz o versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que me pareciam de maior influência. Então Paulo, nesse lugar de obediência, ele tem instruções específicas. Ele não só está obedecendo a revelação, mas a revelação também diz o que fazer, como fazer e a quem falar. Sabe, quando a gente está debaixo de obediência, a gente sabe como fazer. Porque as instruções que vêm de Deus, vêm de uma sabedoria que é maior do que a nossa sabedoria. Eu não estou desconsiderando a sua inteligência, sei que você é uma pessoa extremamente inteligente, mas Deus é onisciente. Deus sabe mais do que a gente. Se juntar todo mundo aqui, Deus ainda é mais sábio. Amém.
Então Deus sabe como fazer, Deus sabe a hora de fazer, Deus sabe o lugar que a gente vai ter sucesso, e a gente tem só que obedecer. Então Paulo obedeceu e no tempo certo ele foi. E ele falou às pessoas certas, e ele está dizendo algo impressionante aqui, que a gente deve considerar. Ele disse, eu fui aqueles que me pareciam de maior influência para que, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Sabe, muitas coisas do que fazemos na vida, em alguns momentos, quando a gente realmente considera com franqueza aquilo que a gente fez, a gente considera que foi perda de tempo. Mas só é perda de tempo quando a gente não obedece. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente lembra do que a palavra diz. Todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então pode até parecer que não está dando fruto num certo momento. Mas se a gente está em obediência, tenha certeza que a gente vai ter sucesso. Porque o lugar de obediência é um lugar de provisão. Lugar de obediência é um lugar onde Deus promove encontros. Onde Deus promove conexões divinas, onde coisas acontecem. O problema é que muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E eu já ouvi alguém dizer, Deus envia, Deus financia. Quando nós vamos por nós mesmos, é a gente que paga a conta. Então é melhor ser financiado por Deus do que pagar a conta, porque a conta pode ser alta demais. Então é melhor estar em obediência. Amém? Então, a Bíblia tem muito a falar sobre obediência, e eu separei alguns textos para a gente ler, alguns textos um pouco grandes, mas eu gostaria mesmo de ler com você, e eu sei que você não fica chateado em ler a Bíblia, amém? Até porque você está só me acompanhando, quem está lendo sou eu. Então, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Aleluia. Diga obediência. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 13. Aleluia. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, eu falei o versículo? 26, 13. Atos 26, 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo, todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e olha só que coisa interessante, Paulo está contando o testemunho dele, Paulo está dizendo qual foi a experiência dele daquele encontro que ele teve com Jesus. Quando Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não perseguia a Jesus, mas perseguia a igreja. Amém. Perseguia os crentes. E Jesus foi e tratar com essa situação. Você não precisa brigar com ninguém. Você não precisa discutir com ninguém. Você não precisa se desentender com ninguém. Se alguém está perseguindo você, está perseguindo ao Senhor. E a batalha pertence a Ele. A gente só tem que descansar. Amém. Ele é a nossa justiça. Amém. Então deixa eu voltar um pouquinho. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, ó Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto nas coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém. Sabe, Paulo está dizendo, eu fui obediente à visão celestial. Sabe, desobediência faz a gente perder a visão. Tem muita gente que começa muito bem, tem muita gente que começa a progredir, a prosperar, e tem uma velocidade no seu crescimento, e de repente, por causa de uma desobediência, perde a visão. Paulo disse, eu fui obediente à visão celestial. Aquilo que Deus disse para ele numa visão, aquilo que Jesus disse para ele quando apareceu para ele, ele foi obediente. E obediência é 100% de obediência.
Ele não obedeceu aquilo que lhe pareceu melhor, ele não ficou considerando ou questionando as direções de Deus para ele. Ele simplesmente obedeceu. Sabe, o lugar de obediência nem sempre é um lugar confortável. O lugar de obediência nem sempre é fazer aquilo que a gente gosta de fazer. O lugar de obediência nem sempre é fazer aquilo que a nossa alma fica tranquila, nem aquilo que todo mundo concorda. Pode ser que haja discordância naquilo que Deus manda você fazer, pode ser que as pessoas não concordem, pode ser que as pessoas te taxem de louco, de maluco, de exagerado, de desequilibrado, de radical, de fanático, seja lá do que for. Mas o lugar de obediência é um lugar de segurança. Sabe, quando a gente obedece à direção do Senhor, porque, veja, mesmo que você não colha nessa vida, há uma colheita ainda no porvir. Amém? Sabe, nós não vivemos só pensando nas coisas da terra. Nós não vivemos correndo atrás de dinheiro, nós não vivemos correndo atrás de bênção, nós vivemos num lugar de obediência, e nesse lugar de obediência, as coisas boas são atraídas para esse lugar. Amém? Mas nós não estamos buscando coisas, nós estamos crendo, nós somos da fé. E quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas que nós precisamos nos são acrescentadas. Não substituídas, mas acrescentadas. Nós nos tornamos um imã de coisas boas. Um imã de provisão, porque estamos num lugar de obediência. Pode ser que não seja confortável, pode ser que não seja aquilo que a gente quer fazer, porque algumas pessoas, elas não sabem viver a vida como tem que ser vivida. Então elas têm aquela ideia errada, eu só faço o que eu gosto. Nós não só fazemos o que nós gostamos, nós fazemos aquilo que é necessário. E se Deus nos manda fazer algo que a gente no momento não gosta, tenha certeza que a gente tem uma graça para fazer. Sabe, o Tony estava falando aqui de um tempo onde Pastor Bud, Mama Jane e o grupo que estava com eles precisava comer tomate e arroz. Ninguém gosta de viver. Sabe que se você faz uma dieta e lá na sua dieta você precisa comer tomate e arroz, e aí você vê que você está perdendo peso, e sabe, pode ser que tenha algum louco que goste de fazer isso. É melhor comer uma coisa mais, sabe, mais saborosa. Mas ser obrigado a comer isso porque não tem uma outra coisa não é confortável. Mas sabe, no lugar de obediência, até essas situações difíceis são passageiras. Pode demorar um pouquinho, pode demorar mais do que a gente pensa, mas vai passar. Paulo olhava para coisas assim e dizia, é uma leve e momentânea tribulação. Não é tão pesado como a gente pensa, nem vai demorar tanto tempo como a gente imagina. É leve. É leve e é momentânea. Vai passar. Pastor Bud e Mama Jane não passaram toda a sua vida aqui no Brasil comendo arroz e tomate. Foi só uma fase. Não é bom enquanto a gente estamos na fase. É por isso que Jesus chama essa fase, que Paulo diz que é uma leve momentânea tribulação, Jesus diz que é aflição. Não é agradável enquanto estamos na aflição. Mas sabe, quando a gente tem uma convicção de que a gente está obedecendo, a gente considera também que vai passar. Amém? Vai passar. Jesus disse, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. Na aflição. Tenha bom ânimo na aflição. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que nós devemos ter por motivo de alegria o passar por diversas tribulações. Por que nós temos como motivo de alegria o passar por problema? Não é por causa do problema. Não é porque Deus está nos treinando no problema. É porque a gente sabe que a solução está chegando. A gente sabe que essa situação difícil está passando. Que ela é leve e momentânea. No lugar de obediência há provisão. No lugar de obediência há suprimento. Sabe, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. Aleluia! Pastor, tem tanta gente se levantando contra mim. Não tem problema. Na presença dos seus inimigos, ele vai preparar um banquete para você e vai ungir a sua cabeça até o seu cálice transbordar. Lugar de perseguição também é lugar de provisão, mas não por causa da perseguição, é porque você está em obediência.
lugar de unção. Ou você acha que Paulo não foi perseguido? Ou você acha que Paulo não enfrentou problemas? Mas ele estava em obediência. E sabe, e quando estamos em obediência, o andar em obediência é a melhor opção para não corrermos em vão. Sabe quando Deus diz, vá por ali, vá por ali. É segurança para você. Quando Deus diz, faça isso ou não faça isso ou não faça isso, segundo aquilo que Ele te disser, segundo aquilo que a palavra diz, segundo a direção que você tem do Espírito Santo, porque esse é um lugar de segurança. Não são poucos os casos em que pessoas dizem, eu deveria ter feito isso, e porque não fiz, sofri o dano. Ouvimos falar a história de um piloto de Fórmula 1, que conheceu o Senhor, se converteu, e um determinado dia, 1º de maio, não lembro de que ano, ele iria correr, e ele ficou inquieto, cabisbaixo no cockpit do carro, é isso, cockpit? No cockpit do carro, inquieto, cabeça baixa, com uma postura que ele nunca teve antes, inquieto. Ele não estava com vontade de fazer aquilo, ele tinha uma intuição, um testemunho interior que não devia correr. Mas sabe, toda aquela pressão de patrocínio, patrocinadores, e dinheiro investido, e o hábito de fazer sempre aquilo, ele correu, e foi a última corrida dele. Lugar de obediência é um lugar de segurança. Se Deus disser não faça, ainda que você tenha prejuízo financeiro, não faça. Pode parecer muito atraente o negócio, pode parecer muito lucrativo, pode até de fato ser lucrativo, mas a obediência é um lugar de segurança. Eu ouvi uma vez o Herênio Ramiro, quantos conhecem Herênio Ramiro? Vai estar ministrando em Taubaté nos dias 9 e 10 de setembro. Herênio estava dizendo de um certo momento em que ele foi nos Estados Unidos e ele viu todo lugar, todos os lugares onde Pastor Buddy foi criado, o lugar onde ele morou e andou por aqueles lugares. E Herênio estava contando que um dia ele ficou só chorando. Porque a vida que Pastor Buddy tinha nos Estados Unidos. Sabe, eu não sei se você já viu alguma matéria, leu alguma coisa, ou acompanha pessoas que moram nos Estados Unidos, a vida, por conta de anos de capitalismo e da prosperidade daquele lugar, a vida lá, num certo sentido, dentro desse contexto que a gente está falando, é uma vida mais fácil. Amém. O assalariado lá ganha um pouco mais e tem uma qualidade de vida melhor do que o assalariado aqui no Brasil. Herênio viu o que Pastor Buddy tinha deixado para trás para servir ao Senhor aqui no Brasil, para servir a igreja aqui no Brasil. Sabe, ele falou que foi tomado de um sentimento de gratidão tão grande, porque uma pessoa abre mão de tudo para fazer a vontade do Senhor. E no começo do trabalho dele aqui no Brasil, ele não teve o resultado que ele teve no final. O problema é que a gente quer resultados rápidos demais e não acontecem rápido demais. Isso não é fé. Fé não opera desse jeito. Mas a certeza é que se estivermos em obediência, nós estaremos num lugar de provisão. Amém. Aleluia. Nós temos que ser fiéis à visão celestial. Você tem uma visão, você tem uma direção, você tem uma palavra. Seja obediente. A única maneira de você experimentar o que está no fim da rua é andando até o fim da rua. Você não vai encontrar, não vai saber o que tem no fim da rua se você parar no meio do caminho. Se você ficar de longe tentando olhar e esperando alguém trilhar o caminho e chegar ao fim da rua, eu vou lhe dizer, aquela pessoa que você ficou esperando voltar do fim da rua para te contar como é, ela seguiu em frente. Porque no reino de Deus, aquele que coloca a mão no arado não deve olhar atrás. Os da fé não são os que retrocedem, então a gente tem que avançar. Se você chegar até o final da rua, você vai ver o que tem no final da rua, e tem uma outra rua para você trilhar.
Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Quando você chegar no mais, tem um outro mais. Quando você chegar no outro mais, tem um outro mais. Sabe, você não alcançou tudo aquilo que você tem que alcançar. Se você está vivendo uma vida boa, maravilhosa, parabéns, Deus tem mais para você. Infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, é o que Deus faz por nós. Então, se você tem vivido uma vida de provisão, uma vida de prosperidade, uma vida familiar bem-sucedida, Deus tem mais. Não, você não alcançou tudo. Porque para o que Deus tem para fazer nesse último tempo, nós precisamos andar em prosperidade de verdade. Agora, há um financiamento celestial disponível. Não virá para qualquer um. Eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus recompensa o obediente. Amém. Amém. Aleluia. Eu estava meditando sobre esse assunto e lendo alguns textos e eu vi esse versículo que está em Provérbios, no capítulo 30, o versículo 17. Eu gostaria que você abrisse, porque é algo que você precisa ter marcado na sua Bíblia e pode até, numa primeira leitura superficial, você se espantar com o que está sendo dito e logo dizer, eu sou da nova aliança, mas eu vou lhe dizer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Provérbios capítulo 30, versículo 17. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Aleluia. Os olhos que zombam do Pai, presta atenção nisso. Os olhos que zombam do Pai. Não é a boca que zomba do Pai. Os olhos que zombam do Pai. Ou de quem despreza a obediência à sua mãe, diga a obediência. Corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Desobediência faz você perder a visão. O lugar de desobediência é um lugar onde se perde a visão. Se você quer perder a visão, esteja num lugar de desobediência. Sabe, são muitas as pessoas que eu conheço que fizeram rema comigo, que conheceram essa palavra e que tinham projetos e sonhos e falavam de coisas grandes. Foi num período onde Benny Hinn estava vindo ao Brasil, onde a gente estava vendo grandes cruzadas de milagres, grandes homens de Deus, e a gente estava começando a conhecer e nos familiarizar com resultados grandiosos, e as pessoas diziam, falavam de projetos, e começaram a querer acelerar as coisas, e o que a gente chama de queimar a etapa. Alguns queriam ser pastor a qualquer custo. Alguns se auto-ordenaram, ou arrumaram algum maluco para um ordenar o outro. Sabe, foi para o monte, um botou a mão na cabeça do outro e disse, receba, agora você é pastor. E começaram os seus ministérios, não quiseram mais se sentar, não quiseram mais congregar. Entraram por portas sem direção do Espírito, em desobediência, porque naqueles lugares houve promessas de ordenação, de levantar para o ministério. Então foram para igrejas, congregar em igrejas que não falavam a mesma língua ou não tinham o mesmo entendimento da palavra que eles tinham alcançado quando fizeram rema, que eles tinham alcançado no tempo que congregaram no Verbo da Vida. E aí foram para esses lugares. E sabe, em pouco tempo, começaram a fazer concessões. Começaram a perder a visão. A desaprender o que tinham aprendido. A linguagem que tinham da fé começaram a perder. Já não falavam mais a linguagem da fé. Já não tinham mais os sonhos e os projetos, porque começaram a se enquadrar dentro de uma outra visão, fazendo concessões. Bom, já não falavam mais que Cristo é aquele que cura, diziam sim, Cristo é aquele que cura mais. E quando tem o mais é perigoso. Sim, a vontade de Deus sobre todas as coisas é que tenhamos saúde e prosperidade, mas... E aí começaram a fazer concessões. Em pouco tempo, perderam a visão. Alguns deles se perderam totalmente. Já não se encaixam mais. E sabe... Esse lugar de obediência é um lugar de segurança mesmo, em todos os sentidos. Eu digo lugar de segurança no sentido de proteção, de ser guardado pelo Senhor, mas também um lugar de segurança onde você pode trilhar o seu caminho sem ter erros doutrinários.
sem perder a revelação da palavra que você alcançou. Pode ser sim que Deus envie alguém para uma outra denominação, afinal de contas estamos falando do reino, não estou falando de denominação. Eu estou falando de obediência, eu estou falando de ir sem uma direção. E depois de um tempo, depois de anos, a pessoa descobre que ela perdeu tempo. 10 anos jogado fora, 12 anos jogado fora, 8 anos jogado fora, 20 anos jogado fora. Sabe, esses anos não dá para recuperar mais. Tempo perdido. Deus pode acelerar as coisas na nossa vida, lógico que pode, mas o tempo que foi perdido está perdido para sempre. Não tem mais como voltar lá atrás. A gente pode produzir muito para Deus, mas o que nós poderíamos produzir desses 10 anos perdidos, nós já não vamos produzir mais. Pessoas que passaram pela nossa vida nesses 10 anos, pessoas que tiveram contato conosco nesses 10 anos, que talvez a gente não encontre mais. Oportunidades que nós tivemos nesses 10 anos, se a gente pudesse ter a paciência de esperar um pouquinho e deixar que as coisas acontecessem, mas nós escolhemos o caminho da desobediência, e no caminho da desobediência você perde a visão. E o que precisamos fazer é sermos fiéis e obedientes à visão celestial. Qual a visão que Deus te deu? Seja obediente. Amém. Aleluia. Tem uma saudação do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1. Abra lá, por favor. Carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 1. Eu quero te mostrar como ele sauda aquela igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você está comigo? Amém. Romanos capítulo 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça, diga graça, graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência. Aleluia. Amém. Então Paulo está dizendo, olha, eu recebi graça e apostolado. O apostolado é o chamado dele, mas a graça é o que nos capacita a cumprir o chamado. A capacitação, a capacidade para fazer aquilo que Deus te chamou, vem antes mesmo de você fazer. Mas você só descobre em obediência. Há uma graça para você fazer, mas a graça ela está disponível para você fazer segundo a vontade dele. Ou posso dizer dele, que ele habita em nós. Não está tão longe assim. A gente aponta para o céu, mas Deus está debaixo daquele forro ali. Não, Deus habita em nós. É o hábito, né? Segundo a vontade dele, nós desfrutamos de uma graça, de uma capacitação sobrenatural, de habilidades que a gente nunca soube que a gente teve, que a gente tinha. Você não sabia que podia fazer, você não sabia que conseguiria fazer, mas quando você obedece, as coisas fluem. Porque é uma graça disponível. Agora, Paulo tinha uma graça para o apostolado. Paulo tinha uma graça para o ministério de apóstolo. O que um apóstolo faz? Ele não sabia, porque ele nunca tinha sido apóstolo antes. Mas quando ele começou a obedecer passo a passo, porque as coisas não acontecem todas juntas de uma vez só, passo a passo, gradativamente, sendo fiel à direção de Deus e fazendo aquilo que chega à sua mão para fazer, fazendo em obediência e com excelência. Aí você descobre que você tem uma capacidade sobrenatural de fazer. Você nunca fez antes, nunca se imaginou fazendo, achava que não conseguiria fazer, mas aí você obedece mesmo não gostando e você vê que tem uma graça, uma capacitação sobrenatural, uma habilidade divina para fazer aquilo que você não sabia fazer, uma habilidade divina para você fazer aquilo que você nunca fez antes. Mas se eu sou uma pessoa desobediente, como eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer se eu nunca fiz antes? Como eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer se eu me considero incapaz de fazer?
Mas se eu sou obediente, não importa a minha incapacidade, não importa a minha falta de habilidade para fazer, eu sei que há uma graça disponível, que a unção vai me capacitar. Então eu só obedeço. Deus diz, vá por aquela porta, você entra por aquela porta. Você não sabe o que está por trás daquela porta, mas você sabe que há uma graça sobre a sua vida. Seja lá o que for, você vai fazer com habilidade. Seja lá o que for, você vai fazer com excelência, porque há uma unção disponível. Não é na nossa própria força, não é na nossa inteligência, não é na nossa capacidade, mas essas coisas só desfrutam quem é obediente, ou os obedientes. Amém. Pessoas perdem a visão por causa de desobediência. Paulo agora diz algo tremendo nesse texto que acabamos de ler, nessa passagem que acabamos de ler. Ele diz que a obediência é pela fé. As emoções não estão envolvidas na direção que Deus te dá. Quando Deus manda você fazer alguma coisa, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá um comando, as emoções não estão alinhadas ainda para você fazer aquilo que você tem que fazer. Às vezes elas estão completamente desalinhadas, muito pelo contrário, às vezes ao invés de você ter confiança para fazer, há um certo receio, porque é algo novo, é algo que você nunca fez. Porque você é uma pessoa responsável e consequente, então você sabe que aquilo que você vai fazer é responsabilidade demais, é grande demais, porque quando a gente fala de chamado, quando a gente fala de obediência a Deus, a gente está falando de tocar vidas. Não só isso, mas tocar gerações, porque você vai tocar não só a pessoa, mas toda a geração, ou toda a posteridade dela. Então você tem responsabilidade com aquilo que Deus te chamou para fazer. Então se você é uma pessoa madura, você fica meio receoso daquilo que você vai ter que fazer. Mas você não depende das suas emoções para fazer, você depende da graça. Você depende da unção. Então Deus fala com você, você obedece. É por isso que Paulo fala de certas direções que ele teve e que ele fazia em temor e em tremor. Porque é sério o que a gente faz. A gente tem que ter cuidado, considerar essas coisas, porque Deus, ele está no negócio da obediência. Capacita os obedientes. E os obedientes desfrutam de tudo aquilo que está disponível. A gente precisa obedecer. Sabe, não saia desse lugar de obediência. Há uma graça disponível. Os seus sentimentos não estão alinhados, mas você vai obedecer pela fé. Você não confia na palavra. Deus mandou você fazer, faça. Pastor, mas se eu tiver resistência, certamente você terá. Mas se pessoas se levantarem contra mim enquanto eu estiver obedecendo ao Senhor, certamente pessoas vão se levantar contra você. Mas se pessoas tiverem ciúme daquilo que eu vou fazer, você vai ter gente com ciúme de você. A vida não é novela, não é um filmezinho ou um conto de fadas. A vida é real. Agora, fique tranquilo. A graça é disponível. Eu gosto do título de um livro da irmã Aretha Reagan. O preço não é maior do que a graça de Deus. Há uma graça disponível. Sabe, a graça para suportar acusações. A graça para suportar difamações. Mentiras que vão levantar contra você. Acusações. Sabe, e as notícias sempre vão chegar, mas há uma graça para você continuar continuando. Há uma graça para você continuar fazendo, há uma graça para você não sair do fluxo. Há uma graça para você ir até o fim, cumprir a sua carreira. Há uma graça. Há uma unção disponível. Agora a obediência é pela fé, minhas emoções não estão alinhadas, eu não tenho nenhum sentimento que favoreça eu tomar essa decisão, mas eu tenho fé. E a obediência é pela fé. Amém. Então não importa aquilo que Deus está falando com você, não importa o que Deus está dirigindo você, o que importa é que você tem fé para confiar em Deus e para fazer aquilo que Ele mandou você fazer. É por isso que o justo vive pela fé. Fé não é só para casa própria, não é só para o seu carrão, fé não é só para você pagar as suas contas, fé é para viver. O justo vive pela fé. Então Deus te dá uma direção, você obedece pela fé. Sabe o que vai acontecer com suas emoções? Elas vão ser renovadas pela palavra. E vão se alinhar com você. Elas não vão se alinhar primeiro. Elas vão se alinhar depois que você der o primeiro passo de fé. Faça.
Pastor, a unção que já está disponível, porque a graça vem antes, a unção vem antes, ela vai se manifestar antes. Não, ela só está disponível. Mas a obediência é pela fé. Então você confia na palavra, dá um passo de fé, e quando você for fazer, a graça se manifesta. Enquanto você não fizer, você não vai ver a graça e a unção em operação na sua vida. Você vai precisar fazer. Tem que fazer. Tem que colocar a mão para fazer. Enquanto você não coloca a mão para fazer, não acontece. Você vai continuar duvidando da sua capacidade. Você vai continuar duvidando da direção que você recebeu. E quanto mais passar o tempo, quanto mais aumentar o espaço entre a direção e a obediência, mais você perde a visão. Por isso eu vou lhe dizer, seja rápido em obedecer. Seja rápido em se submeter a uma direção de Deus. Seja rápido em obedecer a uma visão celestial. Seja uma palavra que você recebeu do Senhor, através da pregação, através do ensino da palavra, através das manifestações do Espírito, que vão testificar com o que você já tem por dentro, através do Espírito Santo falando dentro do seu coração. Qualquer que seja a palavra que procede da boca de Deus, obedeça. Rápido. Não deixe o tempo passar. Quanto mais você deixa o tempo passar, mais dúvida entra. Nós somos da fé. Amém. Obedecemos pela fé, e quando obedecemos pela fé, nós começamos a desfrutar de tudo aquilo que aquele lugar de obediência atrai. Lugar de obediência é um lugar de segurança. Lugar de obediência é um lugar de favor. É lugar de graça. Lugar de obediência é lugar de provisão. Lugar de obediência é lugar de suprimento. Lugar de obediência é lugar de favor se manifestando através de pessoas. Lugar de obediência é lugar de conexão divina. Lugar de obediência é lugar de promoção de encontros. Lugar de obediência é um lugar de cumprimento ministerial. Lugar de obediência é o lugar onde a unção cresce. Porque você vai obedecendo e você vai vendo a unção crescendo. Lugar de obediência é um lugar onde os dons crescem. O dom que está sobre a sua vida começa a crescer. Porque você começa a desenvolver e praticar aquilo que Deus te chamou para fazer. E o dom deve ser exercitado, praticado. Lugar de obediência é um lugar onde todas as áreas da nossa vida são afetadas. Lugar de desobediência também. Lugar de obediência é um lugar onde todas as áreas da nossa vida são tocadas pela bênção de Deus. Lugar de desobediência é um lugar onde todas as áreas da nossa vida também são afetadas. No lugar de obediência, sua família é favorecida. No lugar de obediência, seus filhos são abençoados. No lugar de obediência, coisas boas começam a acontecer ao seu entorno. Sabe, na empresa que você trabalha, na sua empresa, no lugar onde você está, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, coisas boas começam a acontecer. Eu não sei se você tem considerado isso, mas esse lugar aqui, Mesquita, Vila Emil, está melhorando desde que a gente colocou o pé aqui. E isso é só o começo. Eu me lembro quando o Gilson veio morar aqui. Cano que nunca tinha água, nunca deu água, começou a chegar água. Aleluia. Lugar de obediência é o lugar onde todas as coisas ao nosso redor são afetadas e tocadas. Jesus estava no barco, uma tempestade se levantou, Jesus estava dormindo. Porque não é porque está acontecendo uma tempestade que a gente vai deixar de dormir. Jesus não estava jejuando e acordado pela madrugada, crendo que a tempestade ia passar. Não, Jesus foi dormir. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha por nós. Então os discípulos acordam Jesus, Jesus se levanta, repreende eles, porque eles poderiam ter resolvido o problema. Porque você não precisa de um outro crente para resolver um problema que a sua fé pode resolver. Você não precisa que pessoas, sabe, a gente tem essa ideia, claro que a gente não fala isso porque nós somos da fé, mas esse negócio de corrente não funciona.
Quanto mais pessoas eu conseguir contactar no WhatsApp para pedir para orar por mim, Deus vai ouvir. Deus ouve você. Você é a justiça de Deus e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quanto mais gente estiver orando, mais parece que a coisa vai acontecer mais rápido. Não, eu entendo e creio na unção coletiva, mas Deus te ouve. Não transfira a responsabilidade para um outro crente, já que você tem fé. Isso é transferência de responsabilidade. Você resolve o problema. Você tem fé do tipo de Deus. Aleluia. Deixa eu voltar para cá para voltar para o assunto aqui, que eu já estava indo para outro caminho. Estava falando sobre o que mesmo? Me ajuda aí. Esse lugar de obediência aí que a gente está. Muito bem. Quando estamos num lugar de obediência, o que está em nosso entorno é afetado também. Então Jesus acalma a tempestade, não é aí que eu estava? Jesus acalma a tempestade, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas desde que eu li esse texto eu comecei a pensar nisso. Quando Jesus acalma a tempestade, o barco em que Jesus estava começa a desfrutar de bonança. Mas e os outros barcos também? Porque a tempestade não é como a gente vê no desenho animado, como se tivesse uma nuvenzinha preta em cima do barco de Jesus. Todo o mar estava virado. A tempestade afetava todos os outros barcos, mas por causa da atitude de fé de Jesus, porque ele repreendeu os ventos e a tempestade e houve bonança, todos os outros barcos desfrutaram daquela paz. Sabe por que nós vamos estacionar os nossos carros aqui na frente da igreja ou no prédio novo para onde nós iremos e nenhum carro vai ser roubado, nenhum carro da vizinhança também vai ser roubado? Porque a gente está em obediência. Outros são afetados pela bênção que está sobre a nossa vida. Pastor, eu não creio muito assim, então não viva isso, nós vamos viver. Você vai viver aquilo que você crê. Ninguém é obrigado a crer que nem você, agora não transfira a responsabilidade. Jesus, tu não se importa porque a gente está se afogando? E Jesus repreende eles. Sabe, as pessoas são assim. As pessoas criam problema, enfrentam problema, entram no problema por causa de desobediência e querem que a gente resolva o problema. Eu não posso resolver um problema que só você pode resolver. A ferramenta que eu tenho para solucionar problemas, você também tem. Sabe, a visão e o entendimento que temos hoje da palavra nos mostra que cada um de nós não somos independentes, mas temos autonomia. Nós somos um corpo, amém? Somos interdependentes, mas temos autonomia. Você tem fé, você não depende de outra pessoa para resolver o seu problema. Você não depende de outro crente para expulsar um demônio. Você não depende de outro crente para receber. Podemos pegar junto, mas você tem autoridade. Podemos pegar junto, mas você tem a medida da fé. Você é filho, bendito, abençoado, favorecido, cheio de graça, cheio de unção. Deus onipotente, Claro que podemos orar e devemos orar uns pelos outros. Mas e se a gente não conseguir contato com aquele irmão que tem que orar por nós? O que a gente faz? A gente morre? Não, a gente tem fé em Deus e a gente nunca está sozinho. Deus habita em nós. Amém. Como disse o pastor Bud, nunca estamos só. Nunca estamos só. Deus habita em você. A solução está com você, na sua boca e no seu coração. Aleluia. Agora a obediência é pela fé. Nós somos da fé e obedecemos pela fé. Então eu não gosto de fazer, eu não queria estar fazendo, mas Deus disse para eu fazer, eu vou fazer.
E quando você entra nesse lugar de obediência, acabaram-se os questionamentos. Porque se você decide obedecer, você simplesmente faz aquilo que você tem que fazer. Ou aquilo que foi direcionado pelo Espírito Santo para você fazer, sem questionar. O anjo traz um recado de Deus para Maria, e Maria diz: como isso vai acontecer? Como eu vou ficar grávida se eu sou virgem e não tive relação com homem nenhum? Ela não estava questionando a direção do Espírito. Ela não estava questionando a palavra de Deus que veio através do anjo. Ela estava dizendo, naturalmente isso não pode acontecer. Então o anjo explica para ela: virá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela disse: então seja feito conforme a sua palavra. Sabe, quando a palavra vier, a gente só tem que dizer sim. E quando nós dizemos sim, acabaram-se os questionamentos. Em nenhum outro texto, Maria pergunta novamente como será. Em nenhuma outra passagem bíblica, ela começa a ter uma crise existencial e começa a questionar as coisas. Isso não quer dizer que foi fácil para ela, porque a vida de fé não quer dizer que as coisas vão ser todas fáceis, mas são possíveis. A Bíblia diz: todas as coisas são possíveis. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por aflição, problema, desafio, família vai se levantar contra, religiosos vão se levantar contra, falsos irmãos, porque você sabe, quando Paulo ele coloca na lista os problemas que ele passou, ele fala de tempestade, tufão, jejum, naufrágio, risco de vida, fome, jejum, e diz falsos irmãos. Está no mesmo nível, é a mesma coisa que terremoto. É a mesma coisa, mesmo nível. Você corre o mesmo risco de vida. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Esse lugar de fé é um lugar de provisão. Esse lugar de obediência é um lugar de provisão. Mas nós entramos nesse lugar e seguimos nesse lugar pela fé. Maria não questionou mais. Maria não perguntou mais, ela simplesmente obedeceu. E enfrentou tudo que ela teve que enfrentar. Inclusive o risco de ser morta e apedrejada, o risco de perder o futuro marido, perder o noivo, mas ela obedeceu a palavra do Senhor. E a palavra se cumpriu na vida dela, mas ela não questiona mais. Sabe, uma vez que Deus fala algo para você, diga sim e assunto encerrado. O que você pode perguntar é: como eu faço agora? Qual o próximo passo? Essa deve ser a pergunta. Você não entra mais em crise existencial. Não, mas eu não gosto do Senhor, eu fui chamado para ser o maior pregador de todos os tempos. Por que que agora eu estou ajudando as pessoas, recebendo as pessoas no estacionamento? Faça aquilo que chegou na sua mão para fazer. Pode ser que você receba no estacionamento uma pessoa que vai abrir uma grande porta para você. Dependendo da maneira como você recebe. Aleluia. Deixa eu ler um outro texto com você, Hebreus capítulo 5. A gente está quase terminando a introdução. Eu vou pregar depois. Caraca! Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, 7. E aqui eu quero terminar essa parte mostrando o maior exemplo de obediência que a gente tem na palavra. A maior referência de obediência que nós temos. E depois nós vamos passar um vídeo contando mais uma história de obediência. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7, diz assim: Ele, Jesus, diga Jesus. Aleluia.
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Veja que coisa interessante. Está falando do momento em que Jesus entra no jardim do Getsemane. E ele debaixo daquela pressão, e eu entendo que aquela pressão que Jesus estava, não era simplesmente porque ele estava vendo todo o sofrimento que Mel Gibson tentou mostrar no filme A Paixão de Cristo. Porque o que Mel Gibson conseguiu mostrar, melhor do que todos os outros diretores e pessoas que idealizaram filmes sobre a Paixão de Cristo, foi parte do sofrimento físico. Ele não conseguiu mostrar tudo, mas mostrou mais do que os outros. Jesus não estava sofrendo somente por causa disso. Jesus, ele se despe, ou se, como diz a palavra, ele se despojou de todos os atributos divinos, quando era a palavra, o Pai, a palavra e o Espírito. Então Jesus toma a decisão de obedecer aquela profecia num tempo da eternidade, o Kairós de Deus entrando no Cronos, quando o profeta Isaías fala, a quem enviarei e quem há de ir por mim, era uma profecia sobre Jesus. Jesus diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Jesus, ele se despoja de toda a glória, todos os atributos divinos, e ele se torna homem. Nasce como um bebezinho, entra pela porta que todo ser humano pode entrar nessa terra. Nasce como um homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, durante a sua infância, ele foi crescendo na graça e no conhecimento. Mesmo tendo deixado toda a sua glória, todos os seus atributos divinos, ele crescia num relacionamento com o Pai Celestial, assim como nós crescemos também. Jesus, ele tinha o mesmo acesso que nós temos ao Pai, pela fé. A mesma comunhão que nós temos com o Pai, ou seja, até os 33 anos e meio de idade no seu ministério terreno, Jesus nunca tinha sido separado totalmente do Pai. Mas ele estava diante de um momento que foi único em toda a eternidade. Quando, por causa do pecado da humanidade, ele iria ser separado de verdade pela primeira vez do Pai Celestial. Em todos os evangelhos, durante toda a vida de Jesus, durante todo o tempo do ministério de Jesus, ele sempre se relacionava com o Pai, chamando ele de Pai. A comunhão e a oração que Jesus tinha com Deus era esse relacionamento de pai e filho, filho e pai. O único momento onde Jesus ele se volta para Deus e o chama de Deus é quando ele é separado do Pai por causa do pecado da humanidade, e ele brada na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele dá aquele brado, porque ele foi separado no único momento de toda a história, de toda a eternidade, separado do Pai. Sabe, saber antecipadamente que isso iria acontecer, sem cometer nenhum pecado, mas por causa do pecado da humanidade, fez Jesus ir para o Getsemane e orar por 3 vezes, dizendo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade, não a minha. Nem sempre a vontade de Deus é confortável. Mas quando escolhemos por fazer a vontade de Deus, o resultado será sempre positivo. O resultado será sempre bom. Aleluia. Então esse foi o momento que Jesus estava vivendo aqui no Getsemane. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Sabe, tem uma outra coisa que eu preciso compartilhar com você aqui. Jesus, ele estava orando para quem podia solucionar o problema dele. Você não tem que compartilhar os seus problemas com qualquer pessoa. Sabe, se a pessoa não pode te ajudar, ela não deve ter participação no que você está enfrentando agora. Se não tem a solução, não pode me ajudar. Também não tem que saber. Vai saber para quê? Só para alimentar o problema?
para fazer o culto da comiseração, do sofrimento, eu estou com esse problema. A pessoa diz, eu também já passei por isso. Não sei o que fazer, vamos sofrer junto, vamos chorar junto. Vai dar munição para a pessoa falar mal de você depois? Ela não tem a solução. Ela não tem como te ajudar. Jesus orou a quem podia resolver o problema dele. Ele disse, fica aqui vocês um pouco que eu vou orar. Vocês não podem resolver o meu problema. Vocês não podem me ajudar. Fica aqui vocês que eu vou sozinho. Fica orando aí, não dorme não. Mas ele foi orar. Aleluia. Ele orou, suplicou com clamor e lágrimas a quem podia o livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, piedade ao contrário de impiedade, a vida com Deus. Jesus vivia uma vida com Deus e por isso ele podia ser ouvido. Sabe, você vive uma vida com Deus, Deus habita em você, mas o pecado ainda faz separação. Mas a vida com Deus te garante uma audiência especial. Jesus podia ser ouvido por causa da piedade, embora sendo filho. Quantos filhos tem aqui? Presta atenção nisso. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Essas 3 letrinhas. 4, né? Obedecer. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, essa palavra obediência também é traduzida, ou poderia ser traduzida do grego para a palavra submissão. Obediência poderia também ser traduzido como submissão. Esse lugar de submissão é um lugar de provisão. Jesus sai do Getsemane, as coisas ainda iriam piorar, mas ele sai debaixo da unção. É por isso que o Salmo 23 diz que nós somos ungidos até o nosso cálice transbordar na presença dos nossos inimigos. As pessoas vêm prender Jesus e eles perguntam quem é Jesus, ele diz sou eu, e quando ele diz sou eu, eles caem debaixo do poder de Deus. Enfrentar problema não é desculpa para andar sem unção. Fulano está sem, não vejo unção nenhuma na vida, não tem unção, o que está acontecendo? É por causa dos problemas que está enfrentando. Não é por causa dos problemas. Problema não é problema para você viver sem Deus. Mesmo enfrentando problema, você pode viver uma vida cheia. Aliás, deve viver uma vida cheia do Espírito Santo. Está enfrentando problema? Todo mundo enfrenta problema. Não sei se você sabe disso, todo mundo enfrenta problema. Uns enfrentam problema cheios do Espírito Santo. Outros enfrentam problema e usam o problema como pretexto para não se encher do Espírito Santo. Uns enfrentam problema e se enchem da palavra. Outros enfrentam problema e usam como pretexto para não se encher da palavra. Uns enfrentam problema e não deixam de se congregar. Outros enfrentam problema e usam como pretexto para não congregar. Então o problema não é o problema. O problema é o que a gente faz em relação ao problema. Porque antes do problema vir, antes do problema chegar, você já tem a solução. Mas em alguns momentos você vai ter que passar pelo problema, mas é passar. Fique tranquilo. No meio do problema, Deus está contigo. Deus está com você. Não tema, não se atemorize. Eu estou contigo, diz o Senhor. Não importa qual é o problema, agora escolha o lugar de obediência. Escolha o lugar de obediência. Eu vou lhe falar sobre 2 pessoas. Aqui escolhe o lugar de obediência e aqui sai do lugar de obediência. Aqui escolhe o lugar de obediência, nós vamos ver essa pessoa cumprindo o chamado de Deus para a vida dela. Aqui escolhe o lugar de obediência, nós vamos ver ela passar por dificuldade, mas sem perder a alegria.
a que escolhe o lugar de obediência, nós vamos ver ela enfrentar várias situações que nós também enfrentamos, que outras pessoas também enfrentam, que os desobedientes enfrentam, mas nós vamos ver aquela pessoa prosperar, nós vamos ver a provisão de Deus na vida dela, nós vamos ver a boa mão de Deus estendida sobre a vida dela, nós vamos ver aquela pessoa que escolhe obedecer, saindo de uma nação, indo para uma outra nação e prosperando naquela nação, saindo de uma nação rica e indo para uma nação chamada de nação pobre e não deixando de enriquecer por conta da nação ser pobre. Como a gente ouviu a pastora Nancy do Fred falando de um ministro da Nigéria, chamado Enoque Adeboye, que é pastor da maior igreja do mundo. Que em 1982 recebeu uma palavra do Senhor e tinha uma igreja com 150 membros. Hoje tem uma igreja que só o salão de reunião tem 50 mil lugares para o povo sentar. E ele tem 5 cultos num dia. Em uma das nações mais pobres do mundo. Sabe, eu já li que esse pastor, ele empresta dinheiro para o presidente. Obediência. Quando ele tinha 150 pessoas, ele não conseguia ver uma igreja com 50 mil, mas Deus disse, faça, ele disse, eu faço. Deus disse, é assim, ele disse, eu creio. E obedeceu. Sabe, nós terminamos as nossas reuniões dizendo, cumprimenta 5 mil membros. E pode parecer utopia, pode parecer besteira, mas enquanto uns vão considerar besteira e desistir no meio do caminho, a gente que vai até o fim, a gente vai ver isso se cumprir. Não é estratégia de crescimento. É crer com o coração e falar com a boca. É chamando à existência as coisas que não são como se já fossem. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar. Daqui a pouco já prepara o vídeo, a gente vai passar um vídeo. Mas eu quero orar antes. Eu sei que nós somos uma igreja obediente. Nós obedecemos à presidência do nosso ministério e toda a direção. Ministério Verbo da Vida. Somos obedientes à supervisão do Rio de Janeiro. Somos obedientes à direção que o nosso pastor Eliezer Rodrigues nos deu, enquanto estávamos debaixo da liderança da nossa sede em Taubaté, e aí agora estamos ligados a Campina Grande, mas o pastor Eliezer ainda é meu pai espiritual. A gente faz assim, range o dente. Obediência é um lugar de provisão. Se você escolher esse lugar de obediência, você vai ver coisas na sua vida acontecerem que você nunca viu antes. Não tem como explicar como vão acontecer, não há uma razão, não há uma lógica para o que vai acontecer na tua vida, porque eu estou falando de sobrenatural. Estou falando de intervenções divinas. Eu estou falando de dinheiro chegando como nunca poderia ter chegado antes. De onde não poderia chegar. Contas pagas que você não poderia pagar. Sabe, eu não estou brincando, eu vou contar para vocês o momento em que vai se manifestar aquilo que já aconteceu no meu coração. Nosso apartamento vai ser quitado. Vai acontecer. Vai tudo acontecer. Aleluia. Vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer. Não tem lugar para dúvida nessas coisas. Você pode escolher não crer. Eu escolhi crer. Você pode escolher não obedecer. Eu escolhi obedecer. Você pode escolher o que você quiser. Você é livre. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Até para você errar. Não é o que você deve fazer. Não é o que estamos aconselhando. Não é o que a palavra nos manda fazer. Mas você é livre de verdade. Você foi livre de verdade. Não tem nada te prendendo. Não tem nada te segurando. Não tem nada que force você a errar. É por isso que quando erramos é pecado. Porque se a gente fosse forçado a errar, não seria pecado. A gente foi forçado. A culpa não é nossa. É responsabilidade de quem forçou a gente a fazer. Se alguém participa de um assalto ou participa de um crime, porque está sendo forçado a participar daquele crime,
Se for provado que aquela pessoa foi forçada a cometer aquele crime, ela é inocentada. Não é culpa dela. Mas porque somos livres, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós não estamos mais no império das trevas, fomos arrancados, arrebatados e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Se a gente errar, é responsabilidade nossa. Isso quer dizer que a gente não precisa errar. Amém. Pastor, eu não me controlei, eu tive que fazer aquela fofoca. Não, você não teve, você quis. Eu tentei, mas eu não consegui. Não, você não deveria ter tentado, você deveria ter deixado de falar. Você decidiu errar. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Entender que a palavra revelada, ela nos mostra que nós temos responsabilidade. Não dá mais, depois que a palavra foi revelada, para colocar a culpa no diabo, nem em Deus, nem no destino, nem no karma, nem na sina, nem nenhuma outra coisa. Para a liberdade foi Cristo nos libertou, nós somos livres. Se cometo erros, eu cometo porque eu escolhi errar. Posso não errar. Podemos não errar. Lembra o que nós lemos quando Judas começa a terminar a sua carta? Ele diz que Deus é poderoso para nos livrar de tropeços. Em Deus, nesse lugar de obediência, você vive uma vida sem tropeços. Amém. Pai, nós te damos graças porque nós somos uma igreja de pessoas obedientes. Obedientes à visão celestial. Obedientes pela fé, obedientes à palavra, à direção do Espírito, obedientes às autoridades instituídas. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque nós estamos nesse lugar onde provisão pode chegar na nossa vida. Nesse lugar onde segurança se manifesta na nossa vida. Nesse lugar onde portas se abrem. Nesse lugar onde promoção chega. Nesse lugar onde nós nos tornamos como imãs de dinheiro. Porque eu sou... Aleluia! Obrigado, Pai, porque nós estamos nesse lugar de obediência. Como o pastor Bud e Mama Jane tiveram nesse lugar de obediência, e nós somos o fruto do ministério deles, o fruto do penoso trabalho deles. Nós estamos nesse lugar de obediência, Pai. Nesse lugar de obediência é onde favor e graça se manifesta, favor de Deus e favor dos homens. Nesse lugar de obediência é onde a gente coloca o pé nos comércios e promoções começam. Nesse lugar de obediência é onde a gente compra sem dinheiro. Nesse lugar de obediência é onde chega de todos os lados aquilo que a gente precisa. Onde pessoas são inclinadas a nos favorecer, onde as coisas chegam sobrenaturalmente, intervenções divinas, é natural, normal e regular na nossa vida, porque estamos nesse lugar de obediência. Nesse lugar de obediência é onde podemos comer o melhor dessa terra. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque os melhores carros estão chegando. As melhores casas estão chegando. Estão sendo construídas, estão sendo esvaziadas, estão sendo negociadas. Pessoas estão orando porque tem um relacionamento, uma relação emocional com o imóvel que estão vendendo e querem ver. Obrigado, Pai, porque coisas boas estão chegando, porque o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Nós somos agradecidos, porque nesse lugar de obediência, é um lugar de saúde divina. Lugar de obediência é um lugar de cura e saúde divina, de renovação de força. Aleluia. Nesse lugar de obediência é um lugar onde a respiração se normaliza, sem fadiga e sem cansaço.
sem problemas respiratórios. Lugar de obediência é um lugar onde saúde divina se manifesta. É um lugar onde o sangue é limpo. Um lugar onde não há... Oh, aleluia! É um lugar onde insônia e enxaqueca se vai. Aleluia! É um lugar onde gastrite se vai. Gastrite não pode permanecer. É um santuário. Prosa que era mama hasokotore mandele que mama roche. Vronde que tosora candele que mokose que gendo stora mama ha. Esse lugar de obediência é um lugar onde dor no tornozelo não pode ficar. Dor no tornozelo tem que sair, não pode permanecer. Porque você precisa caminhar. Você precisa ir nos lugares que Deus está mandando você ir. Aleluia. Nesse lugar de obediência é um lugar onde dores na coluna cervical não pode permanecer. Onde hérnia de disco não pode permanecer. Você vai poder, nesse lugar de obediência, movimentar sua cabeça para frente, para trás e para os lados. Você não vai andar curvado. Você é livre de dor. Lombar também. Aleluia. Dor de coluna não pode ficar nesse lugar de obediência. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós estamos no lugar de obediência. Nós estamos no lugar de provisão. Nós estamos num lugar onde as coisas acontecem. Nós estamos num lugar onde nós somos vistos. Nós estamos num lugar onde nós somos alvos de oportunidades. Nós estamos num lugar onde seremos encontrados. Não como Adão que foi procurado e não foi encontrado no lugar que deveria estar. Nós estamos num lugar onde podemos ser encontrados. Nós estamos num lugar onde somos encontrados. Onde a sua voz nos alcança, onde a sua palavra nos alcança. Estamos no lugar de obediência. Do jeito que temos que estar. A sua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Nós não estamos escondendo nada na nossa vida. Nossa vida está aberta, transparente para o Senhor. Estamos nesse lugar de obediência. Aleluia. Num lugar de crédito e não de dívida. Aleluia. Obrigado, Pai, por cada família, cada chefe de família, cada homem, cada mulher, com o nome limpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí, um aleluia. Aleluia. Senta um pouquinho só, senta um pouquinho. E a gente vai ouvir mais uma história de obediência. Aleluia.
salvação do Brasil. Amém, irmão? Ele disse, leva minha palavra para meu povo não pecador, meu povo para o Brasil. E os libertar. Eu tenho direito de ensinar a palavra que liberta, porque eu fui liberta. I want to talk to you about missions and the sacrifices and things that goes into. When I was a young boy, and my dad decided to leave and go to. First, he left and went to Oklahoma to Rhema, and I didn't see him for a long time. And then when he finished with Rhema, he said that God had told him to go to Brazil and set his people free. And as a young boy, I didn't understand that. I was upset because I couldn't understand why my father had to leave me to go help someone else. And I remember talking with my dad and him talking about he had to follow the instructions of God, and that was to be obedient to him in going to Brazil and teaching God's word to lead many, many people to be saved. It took a long time for me to understand that, but you know, when I did, once I gained an understanding of it, and I came here, you know, the first time, and I saw the magnitude, the size of this ministry. It was incredible what God has done through my father was just an average man. The only thing that set him apart was his desire to serve God. He and Jan, when they were in the United States, they had family, they had friends, they had a normal life just like everybody else. And they left all that to go and to serve. Obediência. Em 1983, casal de americanos deixou a pátria deles rendidos a uma ordem. Vá e leve a minha palavra para libertar o meu povo no Brasil. Bud Wright antes era um caminhoneiro no estado de Cullman, Alabama, e Jan Wright era bancária. Deixaram tudo para se preparar. Para nós, a obediência do pastor Bud e Mama Jan significou um encontro com Deus, com a sua palavra, salvação, cura de depressão, o estabelecimento da nossa família no Senhor, a descoberta do nosso chamado. E como consequência, através das nossas vidas, muitas pessoas foram salvas em Londres e também na Europa. A atitude de obediência do pastor Bud e da Mama Jan resultou na mudança de direção das nossas vidas rumo ao chamado de Deus para nós. Hoje, somos frutos dessa obediência. Estudaram no Centro de Treinamento Bíblico Rema em Tulsa, Oklahoma, e com bagagem completa partiram para o Brasil. Eles nunca olharam para trás. A obediência do pastor Bud nos inspirou a estarmos aqui, obedecendo a palavra de Deus em Paris, na França. A vida deles nos inspirou a também fazer como Jesus fez. Quando o Verbo se fez carne e ele veio habitar entre nós, como foi bom poder ver que eles creram nessa palavra e levaram essa palavra para o Brasil, e hoje está tocando todas as nações. No Brasil, serviram por um tempo em uma missão no estado do Paraná. Em seguida, mudaram-se para São Paulo, onde também estabeleceram algumas obras. Até que, em 1988, viajaram pela nação para conhecer a terra de uma palavra que pulsava em seus corações, sem que ao menos soubessem do que se tratava. Nordeste. O exemplo deles como missionários no Brasil nos inspira a estar aqui nessa nação e a avançar, sabendo que o que Deus fez na vida deles, Deus pode fazer através de nós também. Eu sou muito grato pela vida deles. Eles são meus exemplos de inspiração. Após passar por várias capitais do Nordeste brasileiro, em visita a Campina Grande, no interior da Paraíba, o Senhor falou com os dois ao mesmo tempo, que ali seria o início da próxima fase dos seus ministérios. Bud e Jan nunca perderam o propósito de vista. Só temos a agradecer a obediência do pastor Bud e da Mama Jan por vir ao Brasil e nos conectar ao plano de Deus para a redenção dessa nação. Só temos a dizer, muitas graças!
estávamos na ignorância, sem conhecer a verdade de Deus, e nos fez conhecer essa verdade e também descobrir o nosso chamado, que nos fez estar aqui hoje no Uruguai, levando essa verdade para outras pessoas. Então é um prazer estar ligado e associado a essa visão. Submissos à visão celestial, eles levaram a palavra para todas as regiões do Brasil. Iniciaram centenas de igrejas e escolas, treinaram e levantaram diversos ministros. E quando o Senhor falou com Bud, o verbo da vida vai para todo o mundo, ele ousou confiar. A obediência do apóstolo Bud e Mama Jen, para mim, significou um exemplo de fé e de confiança em Deus, como também de ousadia para desbravar o Brasil e alcançar outras nações. Mais igrejas e escolas foram abertas em diversos países e missionários levantados e enviados por todo o mundo. A big thing I've learned from Pastor Bud's life Uma grande coisa que eu aprendi na vida do pastor Bud is to leave a legacy based on the gospel. é deixar um legado baseado no Evangelho. A vida do pastor Bud e Mama Jane no Brasil, para nós, significa transformação de vidas. Nossas vidas foram transformadas através da palavra da fé que eles trouxeram ao Brasil. E nós somos muito gratos a eles por isso. Bud pregou a palavra da fé até o seu último dia de vida. Ele completou sua carreira, guardou a fé e se manteve obediente até o fim. Em 2013, ele foi para o Senhor. Cada vida que foi ganha aqui fora, meu Deus, eu acho que a resposta do pastor Bud, a sua obediência, ela se refletiu em todas as áreas da nossa vida. E nós somos muito gratos pela vida desse casal lindo. Sua paternidade e legado até hoje guiam os avanços do Ministério Verbo da Vida. As ordenanças do Senhor ao coração de Bud não serão esquecidas por aqueles que, pela sua obediência, decidiram também obedecer. A obediência do pastor Bud, da Mama Jen, nos alcançou, nos ministrou a palavra, nos libertou e hoje nós somos gratos ao Senhor por ver e ser participante dos frutos da obediência de vocês. Hoje a Argentina não é mais a mesma pela obediência de vocês. A obediência deles marcaram a nossa vida e está ganhando o Japão. Nossa querida Mama Jen segue realizando o propósito e direcionando o Ministério Verbo da Vida junto ao atual presidente, apóstolo Guto Emery. Ela não se cansa de proclamar as boas novas do Evangelho. Pregar a palavra para o povo brasileiro é sua paixão. A obediência do pastor Bud e da Mama Jen alcançou a nossa vida, libertou a nossa nação e continua a transformar milhares de pessoas. A obediência desse casal me possibilitou ter acesso à palavra Rema, que tem transformado a minha vida dia após dia, que alcançou a minha família e que tem alcançado tantas pessoas através da minha vida, tanto no Brasil como no continente africano. Quanto a nós, continuaremos correspondendo a esse grande legado de libertar com a verdade. Para nós, a vida e o ministério do pastor Bud e Jen tem sido de grande inspiração para nós. De fato, eles são um exemplo de obediência para nós. A submissão deles à vontade do Senhor é a nossa herança. E porque eles obedeceram, nós também obedecemos. A obediência do pastor Bud e da Mama Jen tem afetado toda a minha família. Para ver esse exemplo de fé e obediência e perseverança demonstrado em frente de você, realmente foi um grande privilégio para mim. Eles são e foram o maior exemplo de fé que nós pessoalmente já tivemos. E somos muito gratos, porque eles obedeceram, nós também podemos obedecer. Em honra a essa história e gratidão ao chamado desses missionários, o Dia Verbo da Vida de Missões será celebrado até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois temos o mesmo Deus, a mesma visão e milhares de corações alcançados pela mesma palavra. Nós precisamos entender que a igreja, o ministério, essa palavra que nós temos, tem muito valor e nós temos que preservar. Vamos buscar a falar a verdade.
vamos buscar falar a mesma coisa. Se você for para a África, leva a mesma palavra que Bud prega. Leva a mesma palavra que Guto prega. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Deus é bom, né? Muito bom a gente assistir esse vídeo. Anualmente tem esse... Em todo dia Verbo da Vida de Missões, a gente vai assistir esse vídeo. A maneira de honrarmos aos missionários que trouxeram essa palavra para nós. Somos frutos deles. Essa palavra mudou a sua vida? Então vai continuar mudando. Temos coisas a avançar. Amém? Márcio, por favor. Nós vamos tirar uma oferta para missões. Agora, então você vai separar a sua oferta, a gente já falou sobre isso na igreja. E quem não é da igreja, quem está visitando, fica à vontade para fazer a sua oferta. Essa oferta é enviada para... O ministério manda cada igreja enviar esse dinheiro para algum missionário. Então, todos os anos, cada igreja do Brasil vai estar enviando essa oferta. Não sei para onde, o ministério manda para nós e nós vamos abençoar. Para quê? Para a obra crescer, a obra avançar. Precisa comprar cadeiras, instrumentos musicais, pagamento de coisas e estruturas dentro das igrejas. Então, dessa forma que a gente vai estar ajudando o avanço da palavra da fé em outras nações. Amém? Queremos muito que a palavra cresça aqui no Brasil também. Tem muitos lugares para nós conhecermos e avançarmos daqui. Como eu falei no início, a Baixada Fluminense é muito grande. A gente tem trabalho para fazer. Tem muito trabalho para fazer. Vamos nos colocar à disposição e ser guiado. O pastor ministrou sobre obediência. Ele tem uma palavra para cada um de vocês. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão obedientes à palavra. Eu sei que eu estou no lugar certo. Tenho crescido, tenho avançado nesse lugar, em submissão ao nosso pastor. E é o lugar certo. Quando você tem a certeza que você está no lugar certo, é o melhor lugar. Estamos crescendo, vamos avançar mais. A Baixada Fluminense depende de nós. Fecha parêntese. Então, separe sua oferta, fique de pé. Amém? Tem alguém que não recebeu ainda o envelope? Eu também não recebi. Aleluia. Vamos orar? Pai, te agradeço, Pai, por essas ofertas. Te agradeço para a família que nós vamos abençoar. Te agradeço que esse dinheiro vai se multiplicar, vai dar frutos, compras de instrumentos musicais, o que seja necessário para essa nação. Obrigado porque temos o coração generoso, somos generosos, somos prósperos, para cada dia mais podermos abençoar vidas, a vidas de missionários, que tudo aconteça, Pai. Eu peço ao Senhor mais ousadia e intrepidez para esses missionários, Pai, que tomaram a decisão de ir e obedecer a Tua chamada, Pai. E obrigado porque cada um de nós aqui vamos estar mais generosos, Pai, para abençoar as nações. Obrigado, Pai, pela vida de cada um missionário,
Nada faltando, Pai. Nada faltando em suas mesas. Obrigado por provisão, conexões divinas. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Vai tudo acontecer. Vai tudo acontecer. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pode vir, amados. Quem não veio preparado com dinheiro, tem a maquininha de débito lá com nossa irmã Aurelene. Amém? Você pode fazer sua oferta no débito lá. Aleluia. Aleluia. Pede e receberás, seja o que for que precises. Disseste, ore que eu te ouvirei, e a tua terra sararei. Disseste que tua glória encheria a terra como as águas do mar. Disseste, levante os teus olhos, a colheita está aqui, o reino está aqui. Disseste, pede-me e te darei as nações. Ó Senhor, este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Pede-me e te darei as nações. Ó Senhor, este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, em nós. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Amados, agradecer a presença aí do meu cunhado aí, Alan, minha irmã, bonitona, puxou o irmão.